Olá, caros espectadores, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar do Fei, mas antes de começar, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários o que você achou dessa criatura e se quer mais mistérios bizarros assim. Vamos lá. Nas profundezas da mitologia chinesa, entre as montanhas e os mares que compõem o imaginário de um dos povos mais antigos do mundo, existe uma criatura tão enigmática quanto aterrorizante, conhecida como Fei ou Fei Beast. Esta entidade lendária, descrita nos antigos textos do Shan Jing, o clássico das montanhas e dos mares, uma obra fundamental que compila a geografia mítica e a fauna fantástica da China antiga, habita o oitavo pico da grande cadeia montanhosa do leste, um local que a própria mitologia consagra como o último dos domínios orientais. A descrição do Fei é um primor de estranheza e poder simbólico, pois sua forma física é um mosaico de partes de animais conhecidos, mas rearranjadas de uma maneira que desafia a lógica natural. Ele possui o corpo robusto e poderoso de um boi, um animal que na cultura chinesa está associado à força e ao trabalho árduo, mas sua cabeça é de uma brancura pura e fantasmagórica, em contraste com a escuridão ou a cor terrosa que normalmente se esperaria de um ser tão imponente. O que realmente torna o Fei uma criatura singular, no entanto, é o fato de possuir apenas um único olho, uma característica comum a várias criaturas mitológicas que simbolizam uma visão ou percepção singular, muitas vezes associada a presságios e ao conhecimento além do mundo material. Completando essa aparência bizarra, o Fei ostenta uma cauda que não é a de um mamífero, mas sim a de uma serpente, um réptil que em muitas culturas orientais representa a sabedoria, a renovação, mas também o perigo e o veneno, adicionando uma camada de complexidade a essa besta já tão estranha. Mas a bizarrice do Fei não se limita à sua aparência, pois seus poderes e os efeitos que causa no mundo ao seu redor são de uma magnitude apocalíptica que poucas criaturas mitológicas conseguem igualar. De acordo com os relatos antigos, o simples ato de o Fei se mover sobre a grama é suficiente para causar um fenômeno de destruição imediata, pois todas as plantas que tocam seus cascos ou seu corpo murcham e morrem na mesma hora, como se a própria essência da vida fosse sugada pela sua presença. Este poder de definhar a vegetação não é apenas um ato de maldade aleatória, mas um símbolo profundo da esterilidade e da morte que a criatura representa, um presságio vivo da desolação que está por vir. Ainda mais impressionante e aterrorizante é o efeito que o Fei tem sobre a água, o elemento essencial para a vida e a prosperidade. Quando a criatura cruza um riacho ou qualquer corpo d'água, a água simplesmente evapora ao toque de seu corpo, secando completamente o leito e deixando para trás apenas a terra ressecada. Essa capacidade de fazer a água desaparecer não é apenas um fenômeno natural estranho, mas uma clara metáfora para a seca, a escassez e a falta de recursos que podem assolar uma civilização, transformando o Fei em um agente direto do caos e da fome. Essas características transformam a criatura em uma força da natureza tão poderosa quanto destrutiva, um ser cuja mera passagem pelo mundo deixa um rastro de morte e devastação. O mais significativo, no entanto, é o papel do Fei como um arauto de desgraças em uma escala muito maior do que a morte de algumas plantas ou a secagem de um riacho. Os textos antigos e os estudiosos da mitologia chinesa, como o trabalho de Remy Marieau em sua pesquisa sobre a mitologia e etnologia da China antiga, e a importante coletânea de Richard Strasberg, um bestiário chinês, que traduz e comenta o Shan Jing, são unânimes em afirmar que o surgimento do Fei é um presságio terrível. A aparição desta besta de um olho só é interpretada como o anúncio iminente de pragas que se espalharão por todo o mundo conhecido, doenças que não conhecem fronteiras e que podem dizimar populações inteiras, e de guerras devastadoras que envolverão nações e reinos em conflitos sangrentos. Dessa forma, o Fei não é apenas um monstro que causa destruição local, mas um símbolo cósmico do desequilíbrio e da catástrofe. Um ser que sinaliza que os deuses ou as forças do destino estão prestes a desferir um golpe severo contra a humanidade como um todo, seja através da doença, da violência ou da fome causada pela seca. A sua simples existência, portanto, é um anúncio de que o mundo está prestes a mudar, e não para melhor, servindo como um lembrete constante e sombrio da fragilidade da ordem e da paz. A figura do Fei, com sua aparência híbrida, seus poderes letais e seu papel profético, permanece como um dos exemplos mais fascinantes da rica tapeçaria da mitologia chinesa, mostrando como os antigos imaginavam forças da natureza e presságios que, mesmo na antiguidade, os ajudavam a entender e a temer os ciclos de caos e destruição que ocasionalmente assolavam o mundo. Conclusão:
E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.